A audiência discute devolução de peças afro-religiosas que estão no Museu da Polícia Civil. A Alerj lança frente parlamentar em defesa da indústria naval. E o Rio de Janeiro vai ter um cadastro de médicos especialistas. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. Um grupo de trabalho composto por representantes da Umbanda, Candomblé, Ministério Público, Secretaria de Cultura e Polícia Civil será criado para debater a devolução de peças de cultos afro-religiosos para as lideranças do movimento. O material apreendido está no Museu da Polícia Civil, no centro do Rio. Durante o período da Primeira República e da ditadura militar, era comum a polícia perseguir cultos de religiões africanas. Terreiros eram invadidos e objetos sagrados apreendidos. Hoje, cerca de 400 peças compõem o acervo do Museu da Polícia Civil. Em audiência conjunta das comissões de Cultura, Direitos Humanos e de Combate à Discriminação da Alerj, líderes religiosos pediram a devolução desses objetos como forma de o Estado reconhecer as violências que cometeu e para dar às peças o tratamento sagrado que merecem. São peças que são dos nossos ancestrais. Então elas são constitutivas daquilo que nós temos como sagrado, né? Sagrado é a nossa vida. Então essas peças têm muito a ver com a nossa identidade, com a nossa cultura e com o nosso divino. Não se trata de fazer apenas um museu, tem que ter toda uma concepção que leva o respeito a esse sagrado. E há peças que de fato não pode ser exibida. Temos que saber muito. Não é um colecionador, não é um museólogo que define isso. Os religiosos têm um papel fundamental para orientar nesses princípios do que se expõe, o que é que não se expõe. O diretor do Museu da Polícia Civil disse que os objetos são preservados e devidamente expostos para os visitantes. Atualmente, por problemas de estrutura no prédio, o museu está fechado. A corporação disse que está aberta ao diálogo, mas defende que o acervo não deve ser devolvido. Pode-se discutir da melhor forma de apresentação, enfim, fazer qualquer tipo de abertura para que se exponha melhor, para que em lugar melhor, enfim, tem várias opções que não sejam aquelas de abrir mão do acervo. O procurador do Ministério Público Federal falou que, do ponto de vista jurídico, os objetos devem ser devolvidos aos verdadeiros donos. Ele explicou que, na época em que as apreensões foram feitas, cultos religiosos eram considerados crime, mas que a atual Constituição garante a liberdade religiosa. Qualquer crime, né, quando tem uma lei que descriminaliza aquela conduta, essa lei retroage, ou seja, todo mundo que está preso por aquele motivo é solto e todos os efeitos da condenação têm que ser revertidos. E os bens que foram apreendidos em razão daquela condenação também têm que ser devolvidos. Para os parlamentares, é importante que a Polícia Civil entenda que deve devolver as peças para reparar o racismo institucionalizado. Um grupo de trabalho composto por líderes religiosos, Ministério Público, Secretaria de Cultura e a própria Polícia Civil vai ser criado para tentar chegar a um acordo. Outra deliberação da audiência é que a Polícia Civil mude o nome do acervo de coleção Magia Negra para Acervo Sagrado Afro-Brasileiro. Esse debate precisa avançar para que haja mediação entre aquilo que é a propriedade que a polícia tem no seu museu e aquilo que as religiosidades entendem que são necessárias para haver uma reparação. Porque elas entendem que estar no museu não houve reparação. Vai ter uma reunião. Se essa reunião for produtiva, se houver a possibilidade de avançar para o entendimento, esse grupo de trabalho vai tentar formatar esse entendimento. Caso contrário, infelizmente, o Ministério Público já tem um inquérito aberto. Nós vamos trabalhar para que o Ministério Público dê continuidade e aí, ou na Justiça, ou aqui, através de uma iniciativa legislativa, a gente consiga um desfecho para essa situação de violência histórica. A Alerj lançou nesta terça-feira uma frente parlamentar de apoio à indústria naval e offshore. O objetivo é fortalecer a atividade no estado do Rio e estimular a geração de empregos.
O setor naval, que por 5 anos foi motivo de alegria com encomendas bilionárias, vem sofrendo com a falta de novos projetos. A realidade hoje é de fechamento de empresas e demissões em massa. Nos últimos 2 anos, 45 mil trabalhadores da indústria naval perderam seus empregos. O estado do Rio, que já foi considerado o berço do setor, não ficou de fora desse problema. Angra dos Reis, por exemplo, que já teve 3 plataformas, hoje só tem uma estação de trabalho e os 10 mil funcionários foram reduzidos a 2.500. Nós estamos com esse número reduzido, todas as semanas tem acontecido demissões, estamos somente com uma obra que vai ser entregue agora no começo de 2018 e sem novas encomendas. A arrecadação do município também foi fortemente atingida. 97 milhões de reais deixaram de ser recebidos nos últimos 2 anos, segundo o vice-presidente do Sinaval. O que significa essa perda? Quando você tem os trabalhadores trabalhando na indústria, eles estão consumindo na cidade, estão gastando, enfim. Deixando de ter emprego, eles deixam de consumir. Então, essa é a perda. Isso a gente pega exemplo de uma cidade. Se a gente pegar o conjunto do país, com certeza nós vamos chegar perto de R$1 bilhão em perda de arrecadação. O presidente da Frente Parlamentar, deputado Valdec Carneiro, disse que pretende lutar pela recuperação dos empregos da indústria naval e pelos pagamentos dos direitos trabalhistas. O parlamentar informou ainda que vai fazer uma reunião junto com a Comissão de Minas e Energia da Alerj. Surgiu na audiência uma iniciativa importante, que é uma parceria com a Comissão de Minas e Energia da Assembleia, para que a gente avance também na discussão que já se iniciou aqui na casa em relação à exploração dos chamados poços maduros de petróleo, sobretudo na Bacia de Campos. Ontem teve uma audiência aqui na Assembleia sobre isso e nós pretendemos fazer, no mais breve espaço de tempo possível, uma audiência da Frente Parlamentar em parceria com a Comissão de Minas e Energia no norte, ou em Campos ou em Macaé, porque essa é uma área importante também que afeta a indústria naval, porque são indústrias concatenadas. A indústria naval está diretamente relacionada à cadeia econômica e produtiva do petróleo. O Rio de Janeiro vai ter um cadastro de médicos especialistas. O veto à proposta da deputada Márcia Giovanni foi derrubado pelo plenário da Alerj. Veja como foram as votações. Na sessão plenária desta terça-feira, os parlamentares analisaram 4 vetos do governo a projetos aprovados na Alerj. 3 foram derrubados e 1 foi retirado de pauta. O primeiro foi a proposta da deputada Márcia Giovanni, que cria um cadastro de médicos especialistas no estado. O objetivo é que a população possa acompanhar as datas e horários de plantão de cada especialista em cada unidade. O veto foi rejeitado. Ninguém tem conhecimento de onde estão essas especialidades médicas, Muitas das vezes eles estão concentrados só na metrópole, não temos no interior. Então, vai facilitar muito para a população ao entrar na internet e saber onde estão essas especialidades. Também foi rejeitado o veto à proposta do deputado Flávio Bolsonaro, que cria o projeto Encontre Seu Amigo, destinado a ajudar pessoas que perderam animais de estimação e a divulgar animais abandonados para a adoção. A ideia é exibir fotos e informações no site da Coordenação de Proteção Animal da Secretaria de Estado de Saúde. O cargo de agente socioeducativo do Degase vai passar a se chamar Agente de Segurança Socioeducativa. O veto ao projeto do deputado Bruno Dauaire foi derrubado. O objetivo do parlamentar é adequar a nomenclatura ao registro da Classificação Brasileira de Ocupações do Ministério do Trabalho. O Estado poderá ter um Conselho de Proteção aos Animais. O conselho será formado por 11 representantes de repartições públicas e 11 da sociedade civil. O objetivo é propor e fiscalizar políticas públicas para o setor. O projeto recebeu 9 emendas e retorna às comissões. Oferece àqueles que cuidam da causa uma oportunidade muito grande de, a partir de um colegiado, influir nas políticas públicas, junto ao Poder Executivo, junto aos municípios, embora seja um conselho estadual. Vamos tentar contribuir para o surgimento também de conselhos municipais, para que haja uma interlocução, porque a proteção animal hoje é algo que faz com que muitas pessoas sofram. O deputado Marcos Miller quer que trechos das rodovias estaduais onde ocorreram acidentes com vítimas tenham placas com sinalização de advertência.
O objetivo é alertar e conscientizar os motoristas. A proposta foi aprovada em segunda discussão. E o deputado Jorge Pisciani quer incentivar a redução do consumo de água e energia. Implantar a disciplina de educação ambiental nas escolas e estimular a compra de produtos ecologicamente corretos são alguns dos objetivos da política estadual de educação de consumo sustentável proposta pelo parlamentar. O texto foi aprovado e segue para sanção ou veto do governador. Também foi votado o projeto da deputada Marta Rocha, que pede a doação de brinquedos, equipamentos e materiais de uso infanto-juvenil apreendidos pela fiscalização tributária para programas de amparo à criança e ao adolescente. A proposta foi aprovada em segunda discussão. Desde que esses produtos estejam dentro das normas regulamentares, né? Desde que os produtos não causem mal à saúde, nem perigo à criança, por que não aproveitar esses produtos nos programas desenvolvidos pelo governo do estado? Eu acho que é uma maneira de utilizar esses produtos e de ajudar nesse momento tão particularmente difícil para os programas assistenciais do estado do Rio de Janeiro. O Cais do Valongo pode passar a ser considerado patrimônio histórico e cultural do estado. É o que pretende o projeto do deputado André Siciliano, que foi aprovado e segue para a sanção do governo. Montadoras poderão ser obrigadas a oferecer garantia de, no mínimo, 3 anos para os veículos novos comercializados no estado. Quem descumprir a regra poderá ser punido de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. O projeto dos deputados Zaqueu Teixeira e Dionísio Lins recebeu 8 emendas. Isso é bom para o consumidor e é bom para o veículo produzido nacionalmente, produzido no estado. Porque quando você tem um veículo produzido no estado que dê uma garantia maior, significa que nós estamos produzindo veículos de qualidade. Isso é bom para nos diferenciar com relação ao resto do estado. Você forma mão de obra qualificada em bons produtos. O deputado licenciado Jair Bittencourt quer tornar obrigatória a realização dos exames de urina tipo 1 e creatinina na rede pública de saúde para prevenção e controle das doenças renais crônicas. A matéria aprovada retorna ao plenário para mais uma votação. Ainda na pauta, 2 projetos de resolução dos deputados André Siciliano e Luiz Paulo, que alteram o regimento interno da Alerj para regulamentar a decretação do estado de calamidade financeira pelos municípios. A primeira medida determina que os prefeitos terão que apresentar um pedido que será analisado pelo plenário. A outra detalha os documentos que devem ser apresentados para atestar o estado de calamidade, como, por exemplo, despesas liquidadas com pessoal de pelo menos 70% da receita. As 2 matérias ficam na mesa para que os parlamentares possam apresentar emendas por 3 sessões. Não tem essa previsão no nosso regimento interno, nem podia ter. O primeiro caso de calamidade financeira homologado por decreto e depois reconhecido por lei, foi aqui no estado do Rio de Janeiro. Não tinha tido exemplo no Brasil. Então não tem previsão em regimento interno de poder legislativo nenhum. E a lei de responsabilidade fiscal prevê que os municípios também podem ter sua calamidade pública financeira, desde que seja reconhecida pelo Parlamento Fluminense. Então nós estamos estabelecendo regras para que os nossos municípios que estão também quebrados possam ter essa possibilidade de a Assembleia reconhecer essa calamidade. Estudantes do Rio que foram selecionados para participar do Parlamento Jovem Brasileiro em Brasília visitaram a Alerj nesta terça-feira para conhecer de perto como funciona a Casa Legislativa Estadual. 78 alunos de todo o Brasil vão passar uma semana atuando como deputados federais. Dos 7 estudantes fluminenses selecionados, 5 fizeram a visita guiada no Palácio Tiradentes. Alunos de escolas públicas e privadas do Rio, são eles que vão debater com jovens de outros estados sobre temas de interesse da população brasileira. O passeio pelos corredores da Alerj animou ainda mais os participantes. Tanto a estética do prédio, como toda a história por trás e como tudo está ligado às questões que aconteceram aqui no Brasil, e é que é muito bonito o prédio. Eu estou muito ansiosa porque vai ser um encontro de jovens que estão engajados politicamente e é uma oportunidade
única. O embasamento histórico que a gente recebeu aqui, que eu acho que vai ser de grande contribuição quando a gente estiver no parlamento, defendendo os nossos ideais, com uma base histórica do que é o nosso país e do que a gente quer que ele seja no futuro. O Parlamento Jovem Brasileiro acontece na Câmara dos Deputados e permite que os alunos desenvolvam habilidades parlamentares, além de construir uma visão crítica sobre a realidade do povo. Marcos e Glória, por exemplo, vão apresentar projetos ligados ao meio ambiente. Precisamos trabalhar de forma sustentável e ecológica a questão energética do país. O Brasil é um país com um grande potencial hídrico e que ele é muito bem usado. Só que há alguns locais em que a gente precisa melhorar, como é possível aproveitar o biogás e deixar de usar os combustíveis fósseis, porque são os grandes poluidores da matriz energética brasileira. Meu projeto foi sobre agricultura, da Comissão de Agricultura e Meio Ambiente e trata basicamente sobre o aproveitamento do gás de metano no sistema de tratamento de esgoto. Os adolescentes foram recebidos pelo deputado estadual Anderson Nogueira, que coordena o Parlamento Juvenil, projeto que acontece na Alerj e permite que estudantes da rede pública de ensino vivenciem por uma semana o dia a dia dos deputados estaduais. O processo seletivo para participar dos programas são diferentes, mas o parlamentar ressaltou que o objetivo é o mesmo: incentivar as habilidades dos jovens. O Parlamento Juvenil, ele tem um processo eleitoral, onde o mais votado é eleito pelo seu município. Já o Parlamento Jovem Brasileiro, o número de vagas é muito menor, né? De 7, se não me engano, e o PJB, ele na verdade é um concurso de redação. Os encontros sempre são maravilhosos porque a gente percebe e eles podem perceber que não estão sozinhos e que há outros jovens sonhando como eles em fazer um mundo bem melhor, que começa pelo lugar que a gente vive. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Uma boa noite para você e até amanhã.